Começando mais um episódio do Contraponto Cast. Eu sou Paula. Sou Mari. E eu sou Luísa. E hoje nós vamos falar sobre A Mulher na Janela, livro escrito por A.J. Finn, que virou adaptação, que está disponível na Netflix, adaptação da Fox, mas que foi comprado os direitos para a Netflix, que estreou recentemente. E nós vamos fazer aqui uma comparação, livro, filme, vamos falar sobre o livro, sobre o filme, sobre os dois. Vamos também dar opiniões no início, sem spoiler, para quem não leu o livro ou não assistiu o filme, tá em dúvida se quer assistir, se quer ler, se para ler o livro precisa assistir o filme. Nós vamos conversar sobre tudo isso aqui no episódio de hoje. E lembrando, se você quiser comprar o livro ou qualquer outro produto na Amazon, você pode comprar com o nosso link que está disponível na descrição. Nos siga também no Instagram, @contraponto_cast, para ficar ligado em novidades. E lembrando que tem episódio toda sexta-feira. A Mulher na Janela vai contar então a história de Anna Fox, que mora sozinha em uma casa em Nova York, uma casa enorme, que ela morava com a sua família, com seu marido e sua filha. Agora ela está separada do marido e da filha e sofrendo de agorafobia, que é uma fobia então que você não consegue sair de casa basicamente. Ela tem ataque de pânico, desmaia, passa mal, se ela chegar perto da porta ela já tá passando mal. Então isso mantém ela reclusa dentro de casa. Ela passa os dias bebendo vinho, assistindo filmes antigos e conversando com estranhos na internet. E quando uma nova família se muda para a casa do outro lado do parque, os Russell, Anna, ela fica obcecada com a vida perfeita da família, até que certa noite, ela bisbilhotando com sua câmera, porque tem isso, né, além de ficar bebendo, conversando com estranhos na internet, tendo aula de francês online, ela também passa o tempo espionando as pessoas pela janela, porque a casa dela é gigante e dos vários pontos da casa dela dá pra ver as janelas de outros apartamentos. E uma noite, quando ela está espionando os Russell, acontece algo que vai mudar a vida dela. Bom, como eu falei, vamos começar aqui sem spoilers, depois vamos conversar com spoilers, mas primeiro eu queria começar falando um pouco sobre as nossas impressões, sem spoilers, pra quem tá em dúvida se vale a pena ler ou assistir. Então, eu li o livro antes de assistir o filme. Assim, acho que foi a primeira terminante antes de Paula. Eu lembro que quando eu terminei, eu fiquei... Cadê Paula pra terminar, pra eu comentar com ela? Eu gosto muito desse gênero, sabe? Eu fico bastante presa à história. E por mais que, assim, teve certos pontos da narrativa que eu fiquei meio cansada, acho que de forma geral pra mim fluiu, porque eu fico muito curiosa pra descobrir o que acontece, então acabou que eu li bastante rápido. Quando eu peguei, assim, o impulso mesmo de ler, eu consegui avançar bastante. E eu achei, assim, não tão surpreendente o final em si, sabe? Eu acho que não foi uma coisa, assim, muito chocante, foi uma coisa que deu pra prever, de certa forma, mas que, de qualquer forma, eu acho que é interessante você ficar pensando em como vai se fechar esse mistério, né? Então, eu acho que como entretenimento, assim, acho que vale a pena, porque você fica, né, querendo ou não, você fica nessa expectativa e criando teorias e tudo mais. Eu gosto muito de fazer isso. E tem uma coisa que, pelo menos pra mim, no meio da narrativa foi muito mais surpreendente, porque eu ficava muito focada no final e acabou que teve uma coisa no meio que eu nem parei pra pensar a respeito. Então, me surpreendeu nesse ponto, mas o final em si não foi nada muito chocante. Eu indicaria por motivos de entretenimento, como eu falei. Acho que vale a pena nesse ponto. Então, o filme foi uma coisa meio esquisita. Eu não gostei muito do filme. Eu acho que a experiência do livro é melhor. Se as pessoas que gostam mais desse gênero, assim, optaria pelo livro. Eu achei o filme muito apressado, eu acho, sabe? Os pontos importantes que poderia ter dado um suspense, uma segurada maior, eles acabaram fazendo muito rápido, muito sem dar um movimento de verdade, uma emoção na cena, sabe? E, enfim, tem umas cenas muito esquisitas também. Tipo, parecem umas coisas muito aleatórias, mas eu acho que a experiência pelo livro eu preferi, foi melhor. Assim, pra mim, né, eu não li o livro, eu só assisti o filme mesmo. Assim, eu achei que aconteceu tudo muito de repente. Eu tive essa sensação de que eu não tava muito bem ambientada nas cenas, sabe? Durante o filme eu sentia que tava sempre faltando alguma coisa, sabe? Pra entender. Eu entendo que faz parte do gênero do filme, né? Que gera esse suspense, né? Essa incógnita na sua cabeça. Mas eu acho que, pelo menos, a sensação que eu tive foi que foi demais, assim, sabe? Eu não consegui entender quase nada do que tava acontecendo. E quando acabou o filme, foi assim, acho que foi uma das coisas que mais me incomodou mesmo. Foi o final. Porque é um final, assim, eu não tava esperando muito. As meninas falaram que era um final previsível e tudo mais, assim, pra mim não foi, porque como acho que no livro você tem mais tempo, né, de refletir sobre isso e tal. Acho que como no filme, né, é algo mais passivo, você tá ali só recebendo, né, aquelas informações e tudo mais, sem ter outras visões, né, não sei como é no livro, se é em primeira pessoa. Mas mesmo assim, né, eu senti que, assim, eu não esperava, né, porque eu não tive tempo de refletir, como eu tava falando, mas eu achei que foi muito rápido, assim, acho que o filme todo, ele se resume, se desenrola, né, ele tem o desfecho
desfecho dele nos últimos 5 minutos, assim, do filme. E acho que ficou muito corrido, assim, não deu tempo de passar mesmo a experiência, né, de satisfação, né, de quem tá assistindo ali, de descobrir o que aconteceu, de você ter aquela sacada, sabe? Que acho que deveria ter rolado no filme e acabou não rolando, e isso me incomodou bastante. Sim, outra coisa que eu queria adicionar é que se você lê o livro, eu aconselharia você ver o filme, ou vice-versa, só a título de curiosidade mesmo, porque tem algumas coisas que são diferentes. Mari falou agora, eu me lembrei disso, que tem algumas coisas que mudam um pouquinho de um pro outro. Mas não é nada muito relevante, assim, não vai mudar a história inteira. Mas são coisas pra quem gostar, né? Quem gostou do livro e quiser ver, assim, como ficou diferente, ou quem gostou do filme, eu aconselharia ainda mais ler o livro, porque é muito melhor. Mas enfim, apesar de você saber o final já, mas tem algumas coisas diferentes. E realmente eu acho que no livro, a emoção em si do livro é muito mais palpável do que no filme ficou. Agora chegou a minha vez de falar muito mal de tudo. Deixei a minha opinião por último, porque, enfim, eu não gostei. Eu não vou recomendar. Eu realmente não recomendo o livro, eu não recomendo o filme também. Inclusive, se eu acho que eu fosse escolher... Eu não sei nem se fosse escolher um dos dois, eu não sei nem o que falar, porque o livro é muito grande. O livro tem mais de 400 páginas, 480, sei lá, coisa assim. Pelo menos a edição que eu li tinha essa quantidade de páginas. E ele é muito longo e você sente o peso de ser longo. Eu não tenho problema com livro longo, com livro ser grande, calhamaço. Tem nada a ver com isso. Tem a ver com... Você sente o peso de ser algo longo, algo muito extenso, desde o início. As 100 primeiras páginas vão se arrastando, que parece que você tá lendo há 40 anos, você tá lendo o mesmo livro. É muito repetitivo e continua repetitivo. Eu achei muito previsível. O grande plot twist, que não é o plot twist do final, como Luísa falou, que o final não é realmente muito surpreendente, mas o grande plot twist que vem antes do final foi a primeira teoria que eu criei. Até quando eu vou lendo livro pra podcast, eu vou fazendo anotações. A primeira teoria que eu escrevi, que eu anotei, foi a teoria do grande plot twist. Eu fiquei, caramba, foi isso. Eu saquei isso logo nas primeiras páginas. Então, pra mim, foi uma experiência muito maçante. Eu só tava lendo mesmo pra gravar o episódio do podcast. Inclusive, eu só li esse livro pra gravar o episódio pro podcast, porque eu não tinha muita curiosidade pra ler esse livro. E tinha muito menos curiosidade ainda por conta da história do autor, que eu descobri depois. Tem um vídeo muito completo sobre a história dele. Acho que no canal Livraria em Casa, no YouTube, se você procurar. É muito bizarra a história dele. Ele é, né, um mentiroso compulsivo, mente sobre tudo. Mentia que tinha câncer. O pessoal que trabalha no ramo literário não gosta dele, justamente por esse histórico de mentiras. Então, realmente, eu não tinha muita curiosidade de ler o livro, mas aí com o filme, surgiu o filme, né, eu queria ver. Pra trazer aqui o conteúdo pro podcast, eu prefiro trazer algo muito completo. Trazer realmente a minha visão mesmo de eu ter a experiência de ler e de assistir. E, enfim, eu queria ver também por conta da Amy Adams, que é uma atriz que eu gosto muito. E depois do trabalho dela em Objetos Cortantes, que eu gostei bastante, eu esperava que pelo menos o filme fosse melhor. Não foi o que aconteceu. Eu acho que o filme tem pontos positivos, sim, mas que eu acho que ali tava uma oportunidade de melhorar coisas que tinham no livro, e eles não fizeram isso. Ao contrário, pioraram. Até mesmo os plot twists previsíveis não tem peso. Você não sente o peso da revelação no filme. Eu senti muito isso. E, enfim, eu acho que basicamente só não recomendo mesmo, porque, inclusive, eu dei meia estrela pro livro. Eu realmente não gostei. Eu fiquei entediada o livro inteiro. E quando chegou as revelações, eu fiquei, tá, é isso aí. Então, se pelo menos tivesse um plot twist surpreendente, eu até poderia ficar, uau, pelo menos eu li isso tudo, mas pelo menos teve alguma coisa assim que eu fiquei surpresa, mas eu não me surpreendi com nada. Então, pra mim, realmente foi algo que só fez tomar meu tempo. Algo realmente só pra trazer a minha opinião aqui, que não é uma opinião muito boa. Eu não gosto muito disso, mas fazer o quê? Aconteceu. Mas se você for uma pessoa curiosa, gostar desse tipo de gênero, como Luísa gosta, quando eu vi a sinopse e tudo mais, caramba, eu acho que Luísa vai gostar muito. Eu não esperava. Como eu não tinha lido ainda, eu falei, Luísa, lê, eu acho que tu vai gostar. Mas eu fui no achismo porque era algo assim, é um thriller, tem mistério, suspense, que é o tipo de coisa que Luísa gosta. Então eu fiquei, vai que dá certo, né? Bom, pra mim realmente não deu. Mas quem tem curiosidade, quem gosta, acho que pode tentar, né? Mas agora falando do livro com spoilers, então. Como eu falei, as 100 primeiras páginas, pra mim, foram um parto pra terminar. Porque pra chegar, então, pra avançar no livro, no início foi bem confuso, mas eu entendia o porquê da confusão do início. Porque é uma pessoa que bebe muito, que toma muitos remédios controlados pra a fobia dela, pros ataques de pânico. Então, os próprios remédios já dão essa confusão mental nela, que ela misturando com bebida não ajuda muito. Então, realmente, pra se situar na narrativa, demora um pouco. Então, eu não tive problema com isso. Eu pensei, é efeito da narrativa, tudo bem, eu entendo. Então eu tava só esperando o momento que tudo fosse se encaixar. Só que a partir do momento que vai se encaixando, continua chato. O problema pra mim foi esse. Eu demorei muito pra engatar na leitura. Quando eu engatei, eu terminei muito rápido o livro, mas foi na força do ódio, né? Como eu falei, eu não tava gostando do livro, mas eu terminei rápido. Pelo menos tem a vantagem de serem capítulos já, são 100 capítulos, se não me engano, mas são 100 capítulos bem curtinhos, bem rapidinhos de ler. É muito repetitivo a parte de que o tempo todo ele enfatiza que Ana tá bebendo, Ana tá bêbada, Ana tá
tá tomando esse remédio. É o tempo todo. Eu fiquei, cara, já entendi, você já falou isso pra mim 50 vezes em 3 páginas. Eu já entendi que ela tá bêbada, eu já entendi que ela tá sempre bebendo, que ela tá sempre tomando esse remédio e misturando. Eu já entendi, você não precisa ficar enfatizando isso o tempo todo. Eu já entendi que ela não é uma narradora confiável. Não precisa ficar repetindo isso, em sério. Ficou muito cansativo pra mim. Então não precisava o tempo todo ela, eu acho que eu estou bêbada, nossa, eu estou muito bêbada. Eu vou tomar esse vinho aqui, eu vou tomar isso, eu vou tomar isso. Não deveria tomar esse remédio, mas ela vai lá e toma. Então é tudo muito confuso, mas quando se esclarece, continua nessa repetição o tempo inteiro. E ele vai repetir que ela tá bêbada o tempo inteiro. Assim, eu notei muito isso. Realmente, ela é muito engraçado, né? Porque ela olha e faz, nossa, já passou o tempo do meu remédio, vou tomar agora. Aí depois ela, eita, tomei 2 vezes, vou tomar de novo. É muito legal, tipo, é muito engraçado. Eu ficava, qual é o problema dessa mulher, véi? Porque ela não para, e ela sabe que tá errado, e ela fica, vou beber mesmo assim. E aí, assim, eu não achei, pra mim não ficou tão cansativo. Assim, eu notava que ela falava muito isso, mas pra mim não foi algo que interferiu muito na leitura, porque eu não ficava muito focada nisso. Eu focava mais em, tipo, tirando o fato de você estar bêbada e drogada aí de remédio, fale mais. E aí, tudo que ela falava nesses momentos, eu ficava nisso também, né? Eu acho que o objetivo dele era mostrar isso, de que ela não era confiável, mas realmente era uma coisa que ficava o tempo inteiro falando, e eu, tipo, ok. E aí, vou pegar essas informações e vou analisar depois. Mas eu não achei tão cansativo, não. Pra mim foi de boa. Tipo, no início eu também tive isso que Paula teve. Foi muito difícil pra mim no início engatar. Tanto que eu falei pra ela, Paula, não tô entendendo nada, sabe? Tô lendo, mas assim, não sei o que tá rolando. E depois que ela explicou pra mim, eu fiquei, tá, faz mais sentido. E aí quando eu peguei pra ler, tipo, engatou melhor. Mas enfim, no início realmente é uma coisa muito esquisita. As coisas aleatórias, nada do guarda-chuva, ela saindo com guarda-chuva. O que é que tá acontecendo? Contando, não sei o que. E eu, tá bom, tô entendendo nada, mas vamos seguir, né? Aí vem, então, o primeiro plot twist, que é o de que, na verdade, a Jane, que ela achava que era Jane, não é Jane, que é Jane e a mãe do Ethan lá. Esse, pra mim, foi o único momento, assim, que eu fiquei um pouco surpresa. Eu até comentei com vocês, que a minha leitura tava muito monótona. Aí, quando apareceu esse momento, eu fiz, eita. Porque eu já sabia que ia ter o assassinato, né? Então, eu fiquei esperando o momento do assassinato. Aí, teve o assassinato, beleza, e agora? Então, quando apareceu essa outra Jane, eu fiquei, eita, o que será agora? E eu fiquei bolando outras teorias, né? Mas aí foi só isso, porque o plot twist de que a família dela tava morta, eu saquei logo no início. Logo no início, pra mim, essa família já tava morta. Foi a primeira, acho que a segunda coisa que eu anotei, a primeira teoria, né, que eu anotei. A primeira coisa que eu anotei foi, eu não aguento mais essa mulher falando que tá bêbada. Mas pra mim, então, não foi surpreendente. E como o final também é muito previsível, realmente pra mim foi algo que eu fiquei, não teve nada surpreendente pra mim. Não consegui me conectar com os personagens, não consegui engajar muito nessa narrativa. E foi isso, eu queria descobrir o grande plot twist que todo mundo comentava, porque eu já tinha ouvido pessoas falando que o final não era realmente muito surpreendente, mas que tinha um plot twist que todo mundo ficava muito chocado. E foi justamente a coisa que eu previ, assim, na hora. Então, pra mim, foi realmente muito... fiquei muito satisfeita com isso, porque eu gosto de ser surpreendida. Sim, tá. Eu vou explicar o lado das pessoas que acharam o plot twist do meio mais chocante. Então, pra mim, acho que no filme isso é uma coisa que fica muito mais fácil de você desvendar se a família dela tá morta, porque ela fica ouvindo vozes, sabe? Não tem um momento dela conversar. Na minha cabeça, o tempo inteiro, ela sempre tava no telefone, sabe? Então, assim, quando eu lia, apareciam os diálogos e ela conversando com o marido direto. Então, assim, eu não sequer cogitei a possibilidade da família dela estar morta. Eu só cheguei a cogitar porque no livro ela fala do acidente antes de falar que a família tá morta. Então eu falei, esse acidente aí aconteceu alguma coisa. E aí, assim, mas eu não cheguei a cogitar 100%, a família dela tá morta. Eu achei que alguém poderia ter morrido e por isso eles estivessem afastados. Mas o tempo inteiro ela falava sobre isso e eu nem cheguei a cogitar, sabe? Uma coisa que não tinha muito a ver com o grande mistério que ela viu, eu caguei. Aí pronto, fiquei lá cogitando 50 coisas. Quando a segunda Jane apareceu, eu não achei... Assim, isso foi engraçado, porque eu não achei isso surpreendente. Eu fiquei, se a mulher morreu e ela morreu de fato, alguém vai ter que aparecer no lugar. Porque senão não chamariam ela de louca, entendeu? E aí eu fiquei, tudo bem, vamos esperar, né? E aí, isso pra mim não foi tão chocante, mas aí eu comecei a criar 20 mil teorias na minha cabeça. Eu comecei a achar que era uma família golpista, tá ligado? Que queria fazer ela parecer louca e tal. Enfim, eu comecei a cogitar muita coisa. E aí eu cogitei tanto que quando chegou nesse ponto de falar que a família dela tava morta, eu fiquei, como assim? Meu Deus, que loucura. Foi muito chocante pra mim, de verdade. O final não tanto, porque desde o início eu já achava muito esquisito, sabe? E, assim, baseado em tudo que eu leio e assisto, né, de suspense, essas coisas, nunca é a pessoa que você imagina. Então já não era nem a Jane, ela não tinha forjado as coisas, e nem tinha sido o pai do Ethan. Então eu fiquei, só falta. Eu suspeitei do David, e suspeitei que a Jane, no caso a Jane inicial, que é Kate, né, o nome dela. Pronto, eu achei que eles podiam estar de complô também pra fazer alguma coisa, enfim. Mas o Ethan no início
início ele já era uma suspeita minha, porque eu achava ele muito esquisito, essa abertura toda que ele dava pra ela. E isso de ficar lá o tempo inteiro falando, sabe? Ele ficava escondendo, enfim. Ele parecia muito inocente, por isso eu incriminei logo ele. Aí pronto, então o final não foi tão surpreendente pra mim. Mas o meio eu fiquei muito surpresa, porque eu acho que a ideia do autor talvez tenha sido justamente isso. Deixar você pensando tanto no final, em como vai se resolver isso, que chega esse meiozinho, tipo, será que você esperava isso aqui? Paula esperava, mas eu não fazia a mínima ideia, sabe? Então, esse ponto foi muito positivo pra mim. Mas assim, teve outras coisas, por exemplo, que não tem no filme, né? Mas no livro, ela conversa com essas pessoas na internet e ela fica conversando com uma idosa, teoricamente, e fica conversando e fala da vida dela, da super abertura, e eu olhando e eu, tipo, querida, quanto tempo pra tu decidir que isso aqui não é, tipo, uma pessoa de verdade, sabe? Eu olhando assim, desde o início, eu, meu Deus, claro que isso não é de verdade. E eu só esperando, né? Porque a pessoa que tava falando com ela, logicamente, era a pessoa que tava, tipo, no por trás de assassinato e tudo mais. E aí pronto, eu esperando e nada de aparecer. Mas isso pra mim foi super, muito na cara desde o início. E eu só esperando pra ver o que ia acontecer. Realmente a única coisa surpreendente pra mim foi a família dela tá morta. Esse plot twist da outra case e tal não foi algo surpreendente, foi algo que me fez voltar pra narrativa. Porque, como eu falei, eu tava muito afastada, assim, eu só tava lendo por ler mesmo. E aí, quando aconteceu isso, eu fiquei, eita. E aí eu voltei mais o foco, sabe? Enfocou mais a narrativa. Mas aí, depois perdeu tudo pra mim. E aí era o Ethan, um interior que eu bolei, que eu até comentei com a Luísa comentou também, não foi? Que era, que a Ana era a psiquiatra, a psicóloga, né? Porque ela é psicóloga de criança e adolescente. Aí eu pensei, vai que ela é, na verdade, a psicóloga de Ethan. E aí ela tá meio doida, eu não sei, eu comecei a bolar um negócio assim, sabe? Tem uma coisa no passado que aconteceu e ela era psicóloga dele. Talvez ele tenha, sei lá, tipo, guardado alguma coisa que ela falou. Enfim, não sei, gostei também isso. Porque, na verdade, ela era a psicóloga de Ethan e ele não sabia. Na verdade, tava no ponto de vista do Ethan. E eu fiquei, tipo, meu Deus, eu comecei a bolar um monte de coisa. Tipo, não, é só o Ethan mesmo, que ele é psicopata. É verdade. Acho que o ruim é isso, que a gente se cogita tanta coisa. Tipo, eu imaginei tantos finais mais legais pra esse negócio. É meio deprimente o final. Mas assim, sendo muito honesta, tipo, por mais surpreendente, ou por mais não surpreendente que tenha sido, no livro eu senti muito mais a emoção do momento que ela descobriu, sabe? Porque ele vai lá e ele tenta incriminar a mãe dele, a Jane original. E aí eu fiquei, do nada, tipo, aí pra mim eu já tinha quase certeza, eu fiquei, do nada isso aconteceu. Como assim, meu filho? Não faz o mínimo sentido, você não vem me enlouquecer agora. E aí daqui a pouco ele volta de novo e diz, tipo, eu estava aqui o tempo inteiro. E eu, então era você mesmo. Aí pronto, e ele começa a explicar. E é uma explicação, assim, muito mais lógica do que aconteceu no filme. No filme você não entende nada. Daqui a pouco ele chega, já matou todo mundo, não sei o que. E o que é que tá acontecendo? Mas no livro eu senti muito mais a emoção do momento. Por mais que eu já tivesse essa expectativa, eu senti. Eu lembro que na hora que ele falou, eu tava andando pela casa ouvindo o audiobook. E eu parei assim, eu fiquei, peraí, agora vai pegar fogo o cabaré aqui. E aí pronto, aí ele começou a explicar tudo. E eu, agora tudo faz sentido, né? Tudo os pontos se juntando. E aí foi muito legal isso. Até uma coisa que eu achei muito sem graça no livro, no filme, foi eles botarem o gato mancando. Ninguém entendeu o negócio do gato mancando, porque ninguém leu. Só quem leu entendeu aquele negócio. Eu expliquei até pra Mari depois que não fazia o mínimo sentido. Pra que botar o gato ali? Você não vai explicar a história inteira. Eu acho que ficou muito mal do gato. gastado. Luísa, do nada, assim, no meio da noite, ela, ei, Mari, tu entendeu esse gato mancando? Eu, quê? É isso. Que gato mancando? Ela é o gato que aparece mancando no meio da casa. Eu, aquele gato. Eu também, eu concordo muito com essa parte eu até anotei aqui no roteiro, eu não senti o peso dos plot twists, das revelações, das aparições. Tem momentos que fica muito doido, assim, o modo como foi filmado. Eu até comentei. Ela bota a mão no vídeo, fica uns flashes de sangue, assim, aparecendo na tela. Eu, pra quê? O que aconteceu isso? Eu comentei que alguns momentos pareciam um filme antigo, um filme de Hitchcock e tal, e depois eu descobri que na verdade era mesmo pra fazer uma homenagem, coisa assim. Porque eu não sou muito versada nesses filmes antigos de thriller, essa coisa assim, de mistério. Eu assisti um filme ou outro e eu consegui identificar, mas eu não tinha certeza, né? Podia ser viagem da minha cabeça, mas não viagem, porque ela no livro, a Ana, ela gosta muito desses filmes. Então eu pensei, deve ser, eles fizeram alguma coisa assim. Aí depois eu assisti uma crítica de um crítico de cinema, né? Que ele realmente falou disso, dessa relação com Hitchcock, essas coisas assim. Eu fiquei, faz sentido. Na minha cabeça eu não estava louca. Não estava Anna Fox da vida. Só que eu achei muito confuso, sabe? Eu não tava entendendo. Uma hora aparecia um filme moderno, atual, de repente virava um negócio, Hitchcock aqui, câmera doidona, fazendo alguma coisa assim. O que é que tá acontecendo? Enfim, crítico de cinema, não joguem pedras em mim, tá? Eu só tô falando a minha impressão que eu tive, de pessoa que não entende muito de cinema. Mas foi isso, e eu acho que não foi bom. Outra coisa que eu vi também na crítica foi sobre a relação com Janela Indiscreta, que é um filme de Hitchcock, né? Que minha mãe já assistiu, e quando eu comentei a sinopse
sinopse da Mulher na Janela pra ela disse, eu já assisti esse filme. Aí eu, não, vai estrear agora. Como é que no futuro. como é que você já viu esse filme? Você vai estrear agora. Aí depois, ela assistiu então esse, Janela Discreta e tal. Então realmente é uma sinopse muito parecida, porque é uma pessoa que vai ficar vigiando então os vizinhos através da janela e tal. Aí, isso fez muito sentido pra mim quando eu vi a crítica que falou que no filme não tem muito dela na janela, exatamente. Não tem ela acompanhando a vida das outras pessoas, porque é uma coisa que tem muito no livro, né? O livro é gigante. Mostra ela muito antes de vigiar os Russell. Ela vigiando outras pessoas, outras vidas. E ela sabe o itinerário de cada pessoa, de cada vizinho. Então, realmente, faltou muito de A Mulher na Janela no filme. Eu senti muito falta disso. E aí, depois que eu vi esse comentário, fez muito sentido. Que é algo que... esse filme, ele foi refilmado. Então, as pessoas parece que não gostaram, pelo que eu vi, não gostaram do produto final. E eles refilmaram muita coisa. E talvez, né, uma suposição que se tem é que quando refilmaram, tiraram muitas coisas dela na janela pra não ficar muito... é uma cópia do filme de Hitchcock, sabe? É uma cópia de Janela Indiscreta. Pode ser que não, né? Mas fica no ar isso, porque realmente faltou muito isso dela na Mulher na Janela. Realmente fazendo, de fato, o filme A Mulher na Janela não teve a Mulher na Janela dela realmente espionando as coisas. Então, o fato dela ficar vendo e tirando fotos e essas coisas assim, não... Acabou que isso interfere também nas revelações, né? No que vai acontecer. Porque você vai acompanhando aquela família, entendendo, conhecendo as pessoas. E não tem isso, sabe? Você do nada aparece lá o Gary Oldman, putaço, tipo, cadê o meu filho? Não sei o que. Aí você fica, qual foi? Luísa, ele é Sirius Black? Sim, um elenco de peso, sabe? Desperdiçado. Uma das coisas positivas do filme é a Amy Adams, que tá incrível. Nossa, essa mulher é sensacional. Eu gosto muito dessa atriz. Ela, infelizmente, faz umas escolhas meio erradas, mas ainda assim, ela sustenta o filme, ela carrega o filme nas costas, entendeu? O filme é dela, assim, ela fez o que pôde pra a gente conseguir assistir. Eu, pelo menos, só conseguia continuar assistindo, assim, focada no filme, porque ela tava lá dando o show dela. Eu acho que ela interpretou muito bem. Eu lembro muito da cena que os meninos estão jogando um ovo na casa dela e ela vai sair, né? E você sente a angústia, ela passou totalmente a angústia que era pra Ana sair de casa, sabe? Eu acho que é uma das cenas, assim, mais tocantes, assim, pra mim nesse ponto. Mas, de forma geral, no filme inteiro, ela atuou muito bem, como sempre, né? Mas, realmente, assim, foi uma coisa que eu percebi durante o filme também. Eu fiquei, uma coisa que salvou o filme está aí, Amy Adams fazendo o que ela faz de bom, né? E o Sirius, minha gente, eu fiquei... Paula falou e eu fiquei, tipo, tá zoando, né? Claro que não é ele. Aí, daqui a pouco elas falaram de novo, o quê? Como assim é ele? Não dá pra perceber, minha gente, é chocante. Eu ia comentar antes um pouco, né, sobre a questão do filme, né, de ser... Ele ter aquela característica, né, de parecer ser um filme antigo. Eu senti isso também. Principalmente, assim, quando ficou muito claro, assim, muito... Jogou muito na minha cara que a ideia era tratar um pouco também, né, fazer alguma similaridade, sei lá, com algum homenagem, algo assim. Com algum filme antigo, assim. Foi naquela cena que... Acho que é bem no final já, quando o menino Ethan, né, ele vai matar lá o inquilino da Ana. E é super aquelas cenas, assim, sabe, de que o assassino levanta a mão com a faca e aí dá aquele foco na faca, assim, depois ele abaixa. Eu só lembrei de Halloween na hora. É muito isso. E aí eu fiquei, meu Deus, isso aqui foi feito em 2021, é impossível, sabe? Mas aí depois, tipo, tô falando agora, fez super sentido pra mim também. Em relação ao plot twist, assim, eu já tinha comentado, né, quando eu tava falando minhas impressões, que eu achei bem pobre, assim, porque eu achei que foi muito corrido, sabe? Eu acho que foi, joguei aqui e saí correndo, sabe? E não ficou muito bem explicado. Quando eu vi o menino lá, que era ele o assassino, eu fiquei... E ele vem todo, vou contar o meu plano maligno. Nossa, e ele vem com aquele estereótipo, sabe? De menino problemático, de capuz, assim, aquele olho arregalado, assim, com uma faca na mão. Eu fiquei, pelo amor de Deus, alguém me explica o que é isso aqui que tá acontecendo. Como eu falei, né? Como eu não refleti muito, sabe? Durante o filme sobre o que tava acontecendo. Nem pensei muito, não tive... Porque eu assisti de noite, né? Eu tava cansada já do dia e tudo mais, mas enfim. Quando eu tava assistindo, eu não parei muito pra pensar. Não vinham muitas ideias na minha cabeça sobre qual era o plot twist que podia ter. Eu já sabia que iria ter, com certeza, né? Por causa do gênero do filme em si, né? Porque as meninas já tinham comentado isso. Mas eu ficava naquela expectativa, né? Esperando acontecer. E aí, tipo, a gente foi ver quanto tempo faltava pro filme acabar. E faltava 20 minutos. E assim, não acontecia nada. E aí, quando a gente viu 5 minutos pra acabar, aparece um menino lá, doente, com a faca na mão, dizendo que era ele o tempo todo. Aí eu fiquei, como assim, minha gente? É impossível isso. É exatamente, parece o cara morto lá. Eu não esperava que ele fosse morrer, sabia? No livro ele não morre. Ele nem
tá na No casa livro ele dele, tem um tá. caso com a Ana. É muito diferente. Eu fiquei esperando essa cena deles dormirem juntos. Minha mãe assistiu com a gente, né? E eu já tava, será que vai ser muito forte essa pegação deles, né, na cena? Mas não apareceu. Tudo bem. Não é nada muito relevante também pra história, né? Tipo, não deu tempo pra desenvolver direito os personagens também. Foi tudo muito corrido. Agora, uma coisa que vocês estavam falando, que eu não senti muito assim, é a questão de ter duas Gente. Janes. Eu já imaginava, eu já esperava já. Na hora que começou, que ela começou, a Ana, né, e começou a perceber que não existia de verdade, assim, uma Jane, né, eu já sabia, já, tipo, vai aparecer outra e vai dizer que era ela, não era aquela que ela tava pensando que era e tudo mais. Eu já meio que tava esperando por isso. Mas o menino, não foi que eu fiquei surpresa com o menino, mas eu fiquei, tipo... De onde ele surgiu? Eu fiquei, tipo, porque o menino só aparece no filme chorando o tempo inteiro, né? Parece uma criança, sei lá, de 5 anos, sem pai, sem mãe, um pior que órfão, é assim, fácil. sabe? Que foi largado na porta da mulher lá. E aí ele aparece como um psicopata depois no final, dizendo que era tudo ele, e ele que entrava na casa dela, filmava ela, tirava foto. Deus me livre, meu Deus. E Eu me arrepei todinha. eu vi esse machucava a negócio. perna do gato. Aí eu fiquei, o quê? Como assim? O órfão aí de rua agora é assassino psicopata, não tô entendendo mais nada. Tu percebeu o negócio também que ele falou que ele matou a amiga do... Não, a esposa do amigo do pai dele. Que é aquela parte que ele investigou, que a menina investigou, a Ana investigou, a mulher que tinha morrido, caído da... Foi ele? Ele falou, né? Ele Tá fala. vendo? Não tem peso as revelações. Outra coisa que eu pensei também, que acho que eles poderiam ter dado mais peso, é porque, assim, eu acho que eles tentaram dar, nessa cena que ela vê a Jane morrendo na janela, né? Tipo, no livro, é uma agonia extrema que ela fica ligando e, tipo, a atendente não fala direito e ela fica desesperada e pra sair de casa no desespero. Tipo, no filme eu acho que teve um pouco disso também, mas sei lá, eu não senti com tanta força, assim, sabe? Eu acho que no livro vai ficar muito mais forte essas emoções, assim. Essa parte eu fiquei... mas não teve empolgação, né? Teve, assim, o sangue... Aquela mão na janela, eu não aguento. Não vou superar do nada a mão na janela. Pá! Tá bom. Falando da revelação ainda. A revelação de que é outra Jane, né? Não foi aquela pessoa que ela pensava que tinha morrido. A cena, eu achei tão confusa. Eu fiquei, como assim? Do nada, um monte de gente lá na casa, né? Não tem muito peso. As relações das pessoas lá não tem... não cria muita conexão. Porque você vê aquele cara, o estereótipo do... O Alistair, né? Que é o pai do Ethan. Aquele estereótipo do cara que você fica... ele com certeza é abusivo, não sei o que, essas coisas assim. E aí, do nada, um monte de gente... Quando... A cena que a Jane real aparece, eu fiquei, qual foi? Ela parece esse negócio de, tipo, correu assim, apertou a mão dela, eu fiquei, como assim, mano? Foi tudo tão rápido assim, não deu pra sentir, sabe? A sensação de que, de ela se sentir perdida. É porque no livro ela se questiona bastante se ela tá certa ou não, se ela viu realmente aquilo ou não. Chega um ponto em que ela acredita, né? Até no filme isso, que ela acredita que ela não viu. Ela fala, não, vocês estão certos, eu não vi nada. Inclusive, uma coisa que eu quero falar aqui, que eu achei bem desconecto, mais uma coisa que me deixou insatisfeita assim no filme, né? Que a questão da revelação, né? De que a família dela tava morta. Vocês sabiam, assim, eu tinha uma ideia, né? Que quem leu o livro. Mas, assim, quando eu assisti o filme, do nada, assim, ela tá, tipo, no meio, ela tá na casa dela, né? E tem várias pessoas lá, né? Os investigadores e tudo mais, a família lá da frente da casa dela. E aí, do nada, eles estão conversando, incriminando ela e tal, falando um monte de coisa. E do nada, a investigadora olha pra ela e fala, sua família tá morta. Sendo que, tipo assim, fora do contexto, você nem entende nada do que tá acontecendo aí, Você sabe? notícia do momento, tipo, ela acabou de chegar e disse, ela acabou de morrer. Aquilo é uma informação que tem muito peso. Apesar de eu, como ter falado, eu já tinha previsto isso no livro, você pelo menos sente o peso da revelação, entendeu? Mesmo que eu ter ficado, tipo, eu já sabia disso, tava claro pra mim, você vê que o autor pelo menos consegue construir uma coisa com peso. Tanto que Luísa se surpreendeu e outras pessoas eu vejo que se surpreenderam na leitura. No filme não tem isso. No filme é tipo, a cena do Chaves, tipo, ladrão, ladrão, ladrão. Aí, tipo, como assim? Você tá doida? E aí a sua família morreu. Foi muito nada, eu fiquei tipo 5 minutos assim pra assimilar, né? Porque tava exatamente isso que Paula falou, né? Tipo, você é doida, não sei o quê. E aí de nada vira assim, fica todo mundo calado, a mulher vira, sua família tá morta. Aí eu fiquei, ué. Que família? Exatamente, de quem, que família, com quem você tá falando. Porque inclusive até não aparece quem fala, assim. Você sabe quem fala, né? Porque você já tinha ouvido a voz da investigadora, né? Então você tem como ter uma ideia. Mas
é uma cena assim, só a Ana lá, parada e olhando pro nada, assim, né? Não tem ninguém do lado dela e uma voz fala, sua família tá morta. Aí eu fiquei, o quê? E dá pra você pegar isso no filme, pelo menos, porque parece que ela tá ouvindo vozes quando ela tá conversando com a família, né? Não parece ela falando no telefone, coisa assim, porque no livro dá, como o Luiz comentou, né? Dá a entender que ela tá falando no telefone. Então a gente pensa assim, ela tá ligando pra família, tá? Por mais que eu tenha pensado, tipo, a família tá morta, mas mesmo assim fica a noção de que ela tá falando no telefone. E no filme nem isso, aparece só as vozes do cara, a voz da menina e só isso. Mas uma coisa que eu gostei foi o detalhe de que toda vez acho que ela deita e aí gira a câmera, aparece aquela cena da neve e tal. E aí depois quando ela vai contar a história, aí você vê que a neve girando, na verdade você fica, será que é um globo de neve girando assim? Eu já sabia o que era, né? Porque eu já tinha lido o livro, mas ficou um detalhe interessante que eu achei. Mais um ponto positivo aí pra conta, que aí quando ela contou do acidente, aí você vê que a neve girando, ela girando no carro e tal. Eu achei isso pelo menos legal. Eu tinha percebido isso também, né? Na hora que mostra lá como a família dela morreu, né? Eu já tinha percebido que ficava um negócio, tipo, super nada a ver quando ela se deitava, né? Quando ela ia se deitar lá, parecia um negócio preto, cheio de neve. E ainda tem um negócio que também não aparece lá, mas que... Toda vez que... Então, véi, toda vez que ela fala no telefone com a família dela, ela fala, adivinha quem é, não sei o quê, toda vez. Que guess who, e aí adivinha quem é. E aí, quando chega o e-mail, é um e-mail, véi, me arrepio todinha, que agonia que eu fiquei nessa hora. Que o e-mail adivinha quem é, e aí a pessoa manda foto e bota, adivinha quem é, Ana. Aí eu, caramba, no filme tem um e-mail, mas você não entende por que ela tá fazendo isso, entendeu? E tá escrito lá no e-mail, tá, guess who, Ana, mas a pessoa não entende, ninguém entende nada. Qual foi disso? Parece um negócio desproposital. O filme inteiro. É lamentável. E aí, voltando ao que eu tava falando, que eu nem me lembro mais. Ah, sim, o negócio da neve, né? E aí, fica lá, né? Aparece e aí você fica tipo, ok, pra que isso? Mas aí depois, quando aparece, né? Você mostra lá. Uma coisa que, né? Se você parar pra pensar, o carro dela, no filme, pelo menos, né? Mostra que ele capotou e tudo mais. E aí, quando ela vai se deitar, né? E aí, talvez, né? Ela se lembre, né? Que quando o carro capotou dela, ela meio que vira, né? E aí, toda vez que ela se vira, ela lembra do carro dela capotando, enfim. Só ia comentar mais uma coisa que eu achei curioso, assim, no início também. Foi todo esse apego que ela tem com a Jane, sabe? A Jane falsa, que na verdade é Kate. Porque ela passa uma tarde, um dia, assim, sabe? Com a Jane. E é isso. E ela surta completamente. Tipo, era super minha amiga e tal. E ela morreu. Enfim, eu fiquei... Caramba, como ela se apegou rápido, né? E assim, tudo bem que elas passam o dia inteiro juntas. Elas conversam, elas jogam, elas bebem, elas tomam remédio, enfim. Mas eu fiquei muito... Tipo, tá, né? Eu acho que a história, no geral, o enredo é muito legal, sabe? Essa ideia de você ficar pensando. E ela é uma mulher que é questionável você considerar a opinião dela como verdadeira. Então é legal por esse aspecto, mas eu realmente acho que podia ter fechado de um jeito melhor a história. Acho que ficou muito pobre, assim, pra o enredo todo que ele construiu, sabe? Tinha tanta gente ali que podia ter dado uma história melhor. Um negócio meio final por trás dos seus olhos, você fica chocada. Exatamente, não, nada vai superar. Eu acho que o final mais surpreendente, acho que não vai superar, pô. O final de por trás dos seus olhos não vai superar, não. Pronto, pra fazer uma comparação aqui, né? Por trás dos seus olhos também foi assim, porque eu falei, né, que eu achei muito jogada, assim, essa revelação desse filme, né, da mulher na janela e tal, mas porque foi em 5 minutos, né? Mas pra você comparar, né, se você assistiu também Por Trás dos Seus Olhos, o plot também acontece nos 5 minutos finais, né? Você passa a temporada inteira tentando entender, a série inteira tentando entender, e você só vai entender no final mesmo, sendo que foi um plot, assim, todo construído, né? Porque tem a diferença, né, de você ver o plot naquele momento, né, faltando 5 minutos, e você entender tudo se encaixar, né, naqueles 5 minutos, e tem o que aconteceu com a mulher na janela, né, que foi jogada em 5 minutos, e você fica sem entender, e fica tentando entender em 5 minutos tudo de uma vez. Você fica sem entender, aí você, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí termina e você fica, é isso. Exatamente. Então, no Por Trás dos Seus Olhos é você ficar, como assim? 5 minutos, pauleira assim, mas você fica chocado, e você fica refletindo, você fica atordoado, sei lá, você fica, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Falou, era tão fechadinho que eu lembro que na cena final, que ele vai mostrar, né, o grande plot, ele não mostrou nada, ele só mostrou os dois personagens lá, indo deitar na grama, e Mari instantaneamente já tinha percebido o que é que ia acontecer. Aí eu fiz, o quê, velho? Como assim? Aí a gente começou a surtar, foi muito massa, é sério, nada supera Por Trás dos Seus Olhos, jamais.
mais. Mas, de qualquer forma, eu acho que dava pra ter dado um final melhor pra Mulher na Janela. Tem episódio aqui sobre Por Trás dos Seus Olhos, livro versus filme também. E só uma última comparação, sem spoilers, mas eu dei 2 estrelas pro livro de Por Trás dos Seus Olhos e meia estrela pra Uma Mulher na Janela, né? Porque realmente eu senti o peso das páginas na Mulher na Janela, eu achei muito chato o livro inteiro. Não foi surpreendente nada pra mim. Eu realmente só queria terminar o livro. E Por Trás dos Seus Olhos, eu até comecei o livro interessada, engajada. Foi só chegar no meio que ficou chato pra mim. Mas que no final tem uma grande revelação que faz todo sentido e que você fica chocada. Então, apesar de eu não ter gostado tanto do livro, o final é muito surpreendente. Eu não esperava por nada, assim. Acho que ninguém espera. Mas a Mulher na Janela, nossa, é muito chato. Eu acho que o autor não conseguiu desenvolver muito bem as coisas. É tudo muito repetitivo, muito previsível. E outra coisa que eu noto muito nesses livros, thriller, suspense, sempre tem porque é a mulher não confiável. Por que sempre? É sempre a mulher que... eu já ouvi esse plot antes, sabe? Da mulher que bebe, da mulher que é medicada, da mulher que ela tá alucinando, ela tá doida. Eu acho que vem muito desse estereótipo de a mulher tá doida, ela tá louca, não sei o quê. E aí pega muito isso e eu já tô cansada disso, sério, da mulher doida, da mulher não confiável. E acho que reforça muito esse estereótipo da mulher que é histérica, que ninguém acredita nela, que, nossa, sério, pra mim, acho que já deu, já tá bom. Então eu já tava cansada disso. Mais um livro da mulher não confiável, da mulher histérica, da mulher que ninguém vai acreditar na palavra dela. Então, realmente, eu acho que queria terminar aí com esse questionamento. Fica aí, né? É sempre isso, a mulher na janela, a mulher de sei lá onde, a mulher no trem, a garota no trem, né? Sei lá. A mulher no lago. A mulher no lago, sempre isso. A mulher, nossa, sei lá. É tudo isso, assim. Tudo é mulher, velho. Deixa a mulher descansar. Pois é. Eu acho que precisa ter uma renovação nesse tipo de história, assim, sabe? Porque já deu, né, minha gente? O único bom ponto disso é que normalmente a mulher não é histérica. As pessoas apontam, mas no fundo ela não é normalmente. Mas era bom dar uma mudada mesmo. Até pra gente tentar adivinhar, né? Ficar diferente. E por trás de seus olhos são 2 mulheres se ficar. Duas Meu Deus. mulheres doidas, vamos lá, né? Bom, essa foi a nossa conversa sobre A Mulher na Janela. Essas são as nossas opiniões e queremos muito saber a sua opinião também. O que é que você achou do livro, do filme, assistiu, gostou? Você pode deixar sua opinião nos comentários no Instagram, @contra.cast. Não se esqueça de nos seguir lá. Também de compartilhar o episódio, compartilhar nosso podcast, isso ajuda bastante. E lembrando que tem episódio toda sexta-feira e até a próxima. Break me out.